Bom dia, então, gente. Bom dia. Bem-vindos na minha aula de artes, bem-vindos aqui na minha casa. É uma alegria para mim esses encontros com vocês, né? É realmente matar um pouquinho da saudade, mas ela só vai ser resolvida quando a gente se vê novamente, né? E eu tô com muita saudade de vocês, dos meus abraços, dos meus sorrisos. Sei que tá aí a Laurinha, sei que tá aí meu Alex, né, Alex? Passou uma fase difícil aí, mas tudo, né, na vida é isso, são perdas, são ganhos, e a gente tem que aprender com essas horas difíceis. Bem-vindos, continuem firmes, façam seus horários de estudo, não desanimem, vai dar tudo certo, vai passar esses dias tão difíceis, né? E tudo vai ficar um aprendizado, de tudo fica um pouco, diz Drummond no seu poema. Bom, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver um momento, nós vimos na aula passada, a arte medieval, né? Séculos e séculos, praticamente 1000 anos de uma arte ligada ao cristianismo, com representações das verdades ligadas ao cristianismo. Antes da arte medieval, nós vimos, logo depois da morte de Cristo, aqueles primeiros seguidores, os primeiros cristãos, a princípio na Judéia e depois eles espalharam por outras regiões, eles escondidos do Império Romano, eles queriam manifestar a sua fé, né? Eles queriam propagar as ideias de Cristo. Então, eles se reuniam à noite em catacumbas, isso é matéria que a gente viu na aula passada, eu estou fazendo só uma retrospectiva, né? Eles se reuniam à noite em catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos, e nesses cemitérios eles faziam um canto bem baixinho, eles rezavam, eles conversavam e deixavam desenhos representando a sua fé, com símbolos bem, entre aspas, mal desenhados, mal pintados, né? Porque as ideias religiosas eram mais importantes do que as ideias científicas a respeito da representação do mundo. Então a gente vai ver símbolos do cristianismo, a cruz, o cordeiro, o peixe, a santa ceia, o bom pastor. Essa arte que começa a partir da morte de Cristo e vai mais ou menos até o ano 300 depois de Cristo, é chamado de arte paleocristã ou arte cristã primitiva. E aí a gente vai ver, depois da arte paleocristã, a arte da Idade Média, né, com duas ramificações. E a grosso modo, no geral, ela vai do século V ao século XV, mas não é bem assim, porque hoje a gente vai ver que tem uma passagem entre o século XII e XIV, que é uma transição. Esse período que a gente vai falar hoje, ele tem um pouco da Idade Média e ele já tem um anúncio do Renascimento. Então, é uma transformação do pensamento, né, humano e, consequentemente, da arte. Né? Bem-vindo quem está chegando. Olha, o pessoal chegando. Bem-vindos na minha aula de arte, bem-vindos aqui na minha casa. É uma alegria tê-los nessa manhã. Muita alegria, muita saudade. Muito bem. Então, na arte medieval, a gente vai ver também as características ligadas ao cristianismo, que começa tão tímido lá nos primeiros cristãos, perseguidos pelo Império Romano. Depois, quando o cristianismo é oficializado, ele se transforma numa potência, né? E vocês sabem onde isso vai dar, né? Os exageros cometidos, o poder da igreja, depois o tribunal da Santa Inquisição, a venda de indulgências, etc. E durante a Idade Média é uma arte ligada ao cristianismo, né? E nós temos duas vertentes. Uma, na divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente, nós temos uma ramificação da arte medieval chamada românica, ligada à capital, Roma. Não, então a gente vai ver o uso do arco romano, a construção de grandes basílicas, e ligado ao Império Bizantino, né, a Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, a gente vai ver essa arte bizantina, com características do Oriente, mas também com construções que mostram as verdades do cristianismo. E isso foi matéria da aula passada, né? Nós vimos que a arte medieval, as figuras, também pela técnica, a técnica do afresco, do mosaico, ela não proporcionava um trabalho muito realista. Então, e outra coisa, as ideias religiosas elas eram muito mais importantes do que as ideias científicas de observação da natureza e registrar essas ideias também, né? Então, isso foi matéria. E o gótico? O gótico, a gente vai ver isso, essa transição, essa passagem. Por que chama gótico? Por causa principalmente do arco gótico que foi usado nas construções e nas construções das grandes catedrais, né? A igreja foi crescendo e o espaço que ela precisava também foi crescendo. Vamos relembrar? Quando eu falo da arte da Idade Média, nas construções foi usado o arco romano, lembra? Os romanos aprenderam com os etruscos, quando a gente viu a arte greco-romana, diferente dos gregos, eles não usavam colunas, eles até usavam para fins decorativos, mas eles substituíram as colunas que apoiavam aqueles tetos, aqueles vãos gigantescos, por abóbadas, usando esse arco.
com influência dos godos, e acreditam também que aqueles povos, durante as invasões bárbaras, durante todo o período medieval, trouxeram características de construções do Oriente. Então, aquele arco romano, ele é substituído por um arco quebradinho, chamado de arco gótico, ou ogiva gótica. Isso revolucionou a arquitetura, né? E olha só, essa quebradinha vai proporcionar nas construções as paredes mais finas. Essas paredes suportam janelas grandes, as construções vão ficar mais claras, mais iluminadas, e nessas paredes surgem os famosos vitrais góticos, que são maravilhosos, né? E essa abertura, essa claridade, olha só, da arquitetura, também influi na abertura, na claridade das mentes. Tem uma passagem aí daquele pensamento teocêntrico com um pensamento mais humanista, né? E muitas transformações vão acontecer até desaguar no estilo renascentista. Nós vamos falar do Renascimento hoje, nós vamos iniciar o Renascimento. E o Renascimento, como o nome diz, a gente vai ver o resgate da arte, dos valores da arte greco-romana, o racionalismo, o humanismo. Galileu Galilei chega falando que não é a Terra que é o centro do sistema solar, é o Sol. Vocês sabem da história dele, né? Uma história triste, difícil, ele é aprisionado na própria casa e tem que negar essa teoria. Então a gente vai ver um momento muito, muito rico da história do homem e da arte. E é isso que a gente está vendo aqui, estilo gótico. Vamos ver um pouquinho aqui, olha, só um minutinho, vou dar uma travadinha aqui, vou voltar lá, só um minutinho, já vamos compartilhar, tá? Muito bem, já vou voltar. Muito bem. Aqui vamos ver as imagens, que fica melhor a gente usar imagens. Olha só, essa é a Catedral de Notre-Dame de Paris. Olha o arco presente aqui, ele tem uma quebradinha, tá vendo a setinha passando? Esse é o arco gótico. E ele não está presente só na fachada, nas portas, na janela. Ele está presente também na abóbada da igreja. Olha o interior. A catedral pegou fogo recentemente, né? Grande parte dessa catedral vai ter que ser restaurada. E ela foi construída por... O início dela, ela começou no ano 1163. E observem que lá dentro, as abóbodas, né, lá em cima, as cúpulas, também tem essa quebradinha. E essa quebradinha, e outro recurso que eu vou falar também na arquitetura, as paredes conseguiram ficar mais finas e suportaram grandes janelões. Então tem uma claridade, onde surgem os famosos vitrais góticos. Nesses vitrais, que são janelas que formam desenhos, o vidro mais usado, as duas cores que eles mais usavam eram o vermelho e o azul, né? Então, a luz do dia, ela entra, passa pelo azul e pelo vermelho. O que dá azul com vermelho? Violeta. Então, dentro dessas catedrais, elas têm um aspecto de cor púrpura, violeta, lilás, né? E tem essa conexão da luz também com o espiritual. Hoje, quando você visita, tem iluminação elétrica, etc., né? As luzes brancas, mas quando as luzes, a luz que entra é só a luz da janela, você consegue perceber, mesmo com esse tanto de luz, né, colocada aí na nossa época, a partir lá do século XIX, com o surgimento da eletricidade, ainda tem essa tonalidade, né? Então, olha a arquitetura ligando a Deus, né? Nessa coisa de procura dessa aura. Olha só, muitas vezes essas janelas ocupam espaços inteiros nas paredes, os famosos vitrais, e não são só decorativos. Esses vitrais contam cenas, contam histórias, eles falam do nascimento de Cristo, eles falam da saga de Cristo, falam diversas passagens da vida de Cristo, de santos também. E cada vidrinho desse é cortado ainda quente, né? Quando estão soprando o vidro, tem que se cortar e é como um quebra-cabeça, esse vidro é encaixado. Essas armações das janelas, dos vitrais góticos, nesse período era usado ferro. No período medieval, a gente vai ver nas catedrais românicas também o uso de vitrais, mas bem pequeno. Vocês lembram da solução lá? Eram poucas janelas com paredes largas, o uso da abóbada. E nesses vitrais medievais, a armação era de chumbo. Então, além das paredes não suportarem janelas, essas janelas eram muito pesadas. Agora teve uma substituição. Mais uma vista da Catedral de Notre-Dame, né, que eu acabei para vocês. Tem várias catedrais, a de chá. E olha a planta, gente, é uma planta muito complexa, né? Aqui a nave da igreja em forma de cruz. Vocês estão vendo aqui esse detalhe aqui, ó, esses arcos, tem uma foto melhor na sequência, chamado arco botante.
Esse arco botante também ajuda na estrutura da igreja. Eu vou fazer que é como se fosse eu segurando uma parede aqui, tá vendo? O arco segura essa estrutura da igreja. Aqui dá para ver melhor, olha só, tá vendo? Aqui um corte da estrutura, né? Um esquema da igreja. O arco botante está aqui e aqui do lado de fora. Então, esse arco também, essa resolução na engenharia e na arquitetura, segura essas paredes para que elas não caiam, como caiam muitas paredes das catedrais românicas, desabavam por causa do peso. As catedrais góticas têm esses estudos, né, desenvolvidos e executados. Isso trouxe leveza, isso trouxe luz, isso trouxe um pé direito muito alto, né? O que é pé direito? Olha, novamente os arcos botantes, dá para vocês entenderem. O pé direito é a distância do chão até o teto. Então, elas são bem altas. Vamos ver mais imagens. Ah, essa foto eu que fiz, olha, da Catedral de Milão. Como vocês podem ver aqui, contam histórias, tá vendo? Passagens de Jesus, do seu nascimento até morte, crucificação, Maria. E os vidros, podem ver que a maior parte dos vidros são vermelhos e são azuis. Tem outras cores, mas o violeta, a luz entra violeta e dá um aspecto muito bonito. E outra coisa, né, gente? Falar é uma coisa, mas ver de perto, e eu tenho certeza que daqui a alguns anos, vocês independentes, senhores de si, né? Já com o próprio dinheiro, vão viajar pelo Brasil, pelo mundo, descobrindo quantas coisas lindas que o homem construiu ao longo da sua história aí, né? Tem muita coisa para ser vista e vocês vão ver e vão lembrar de mim, tá? Olha, e essa também é o que fiz, gente. Olha que lindo. Olha o tamanho que a gente fica aqui, olha, os turistas, e a altura do pé direito, né? Esse esplendor, essa coisa tão pomposa, né? Tão majestosa, essa procura da espiritualidade que está no alto, que está no céu. Aqui mais um pedaço do detalhe, um esquema da planta em formato de cruz. E na face externa, essas catedrais têm muitos enfeites, principalmente feitos em relevo. Vocês podem ver aí, olha, que nesses relevos, que também simbolizam figuras religiosas ligadas ao cristianismo, a gente vai ver já uma certa movimentação das roupas, da própria postura, os gestos das pessoas, né? E todas essas catedrais, como a gente viu no estilo românico, elas contam histórias. Poucas pessoas sabem ler. Então, elas têm uma função didática, né? De ensinar, de esclarecer, de evangelizar. Esse pedacinho aqui ficava sempre na parte da porta principal da igreja, na parte de cima, é chamado tímpano, porque parece com o tímpano, no formato do tímpano do nosso ouvido. E nesses tímpanos, eles não perdiam tempo também, não. Olha, o relevo, o baixo relevo, às vezes o alto relevo, contavam histórias, né? Principalmente de Jesus. É muito bonito, gente, é muito lindo. Outra característica que eu acho muito louca nessas igrejas são as gárgulas. O que são gárgulas? Gente, olha só. Na parte, a água da chuva, ela é recolhida na parte externa da igreja por calhas. E elas têm que desaguar em um lugar. Então, eram feitas esculturas monstruosas de bichos, dragões, demônios. E a água saía da boca dessas figuras ou de outros lugares, né? Tem gárgulas assim inusitadas. Eu não trouxe dos outros lugares, não. Só trouxe a água saindo pela boca. Olha só, aqui até congelou. Então, era o deságuo, né, das águas da chuva, das calhas, caíam pelas gárgulas. E olha isso, qual era o objetivo dessas figuras monstruosas? A igreja dizia assim, olha, você tem que seguir o bem é o que há, né? O bem está aí, mas não se esqueça que o mal espreita. Então, se você vacila, o mal está por aí. Seria essa a função das gárgulas. E tem uma outra vertente que fala que seriam essas figuras monstruosas também que protegiam contra os maus espíritos. Então, tem uma versão, mas em geral, o que a gente acha na bibliografia é isso, o mal espreita. Então, fica ligado, né? As rosáceas, não sei se vocês lembram aqui, eu vou voltar aqui rapidinho para vocês verem, na Catedral de Notre Dame, a gente tem essas janelas em formas de flores, olha, circulares, são chamadas de rosáceas, e são lindas também. Às vezes elas estão lá no início, no fundo da igreja, e na entrada também. E também na técnica do vitral, que eu já mostrei para vocês. Então, olha só, que lindo, gente. Novamente os vidros, né? Mais um pouquinho. Bom, e a pintura? A pintura transmite essa mudança. Olha só, eu não preciso falar nada. Esse é um frei chamado
Giotto di Bondone, e ele faz muitos afrescos. Nós vimos que a técnica medieval, já expliquei o que é um afresco, o mosaico, não permitia tanta realidade. Mas a gente vai ver algumas experiências, a própria Capela Sistina, pintada por Michelangelo no Renascimento, ele usa o afresco com maestria, você já consegue ver essa coisa do claro e escuro. Então, olha só, não precisa nem de falar, é óbvio a transformação. E o estilo gótico, quando ele começa? Por volta do século XII, século XIII, principalmente. Alguns livros, algumas bibliografias falam que até o início do século XIV. E nada em arte é tão definido, né? Às vezes, em algum lugar, um estilo perdura. Essas datas são estipuladas para a gente estudar, para catalogar melhor o tempo. Então, do século XII até o século XIII, principalmente, é o auge dessa passagem. Século XIV, os Cinquecento já são o auge do Renascimento. Então, observe, primeiro nessa obra é uma lamentação. O que é uma lamentação? São seguidores de Cristo, Maria, na deposição da cruz, depois de Cristo crucificado, estão recolhendo Cristo para ser sepultado. Tem uma hora triste. E observe, então, essa sucessão de planos, de uma coisa está atrás da outra, né? Por exemplo, essas figuras de costa verde aqui, elas estão na frente de Jesus, que está na frente de Maria, que está na frente das outras figuras, que estão na frente do muro. Então, essa sucessão, essa observação do espaço, como a gente vê realmente, tridimensional, começa a ser registrado. Observem a expressão das pessoas, olha no detalhe. O sentimento, né? O que cada uma está sentindo. Nos ícones medievais a gente não via isso. Lembra daquelas representações, né, do Cristo com os olhos abertos, com mãos grandes que abençoavam, né? O Cristo que sempre estava observando, que não tinha uma cara, entre aspas, boazinha, né? Então a gente vai ver agora a emoção aparecendo nessas manifestações. Observem as dobras das roupas, a naturalidade que isso começa a ganhar. No Renascimento nem se fala. E são as primeiras experiências, começam a partir do estilo gótico, desse período, de misturar óleo no pigmento. Então a tinta óleo, o que ela vai proporcionar? Ela seca mais demoradamente, então eu posso começar um trabalho agora e terminar amanhã ou depois dando retoque. Ela possibilita o claro e o escuro, essas nuances do esfumado. Olha, vocês estão vendo meu rosto, onde a luz está batendo, um pouco, a luz está meio escura aqui, né? A luz está lá, mas é de propósito que eu faço, para arejar o ambiente de vocês, né? Perto das minhas plantas. Onde a luz bate mais claro, e nas reentrâncias, onde está mais para baixo, esse escuro. Então, vocês conseguem ter o volume do rosto. O claro e escuro que os renascentistas vão dominar muito bem. E aqui vocês já podem observar, olha, no rosto, né? As áreas que estão mais altas, mais claras, e as reentrâncias mais escuras, dando essa coisa do 3D. Giotto faz muitas obras durante esse período. Aqui vocês estão vendo uma cena que Judas chega lá depois da Santa Ceia, naquela noite, com os soldados romanos, e ele vai falar, olha, aquele que eu beijar é Cristo. Então, é o beijo de Judas em Cristo e a prisão de Cristo pelos soldados romanos. Observem que tem uma movimentação das tochas, né, de pedaços de madeira, os apóstolos se revoltam, olha a naturalidade que eles já procuram nas roupas, na posição das pessoas. Isso é um anúncio do que vai chegar. Esse é o estilo gótico. E sobre os filmes, eu sempre recomendo um filme. Quem quer ver uma história linda de amor, triste e verídica, que aconteceu nessa época, no estilo gótico, é um filme que foi feito em 1988. Tem vários filmes com esse nome, viu? Chama Em Nome de Deus. Olha o cartaz aqui para vocês depois forem baixar, assistir. Tem vários filmes que chamam Em Nome de Deus. Mas esse Em Nome de Deus, feito em 1988, conta a história de amor verídica que aconteceu durante esse período chamado gótico. Olha, vocês podem ver uma cena do filme, a Catedral de Notre Dame está em construção, e é uma história de amor de um casal que existiu, Abelardo e Heloísa. Tem uma cena que ela está lá na janela e está vendo a construção de Notre Dame, que é dessa época. Bom, a história, a sinopse, vou falar rapidamente. Abelardo era um professor. Depois ele vai dar aula dentro da catedral. Olha como eram as aulas, gente, professor. E só os homens faziam aula, a mulher não estudava. Né? E professor tinha que ser casto, ele não podia se casar. Era uma dos votos do professor. E Heloísa, ela é sobrinha de um religioso muito influente. Ela é muito inteligente, ela tem uma sede de saber, era diferente no sentido de não conformar que o destino dela seria só um casamento e filhos. E o tio dela, então, vendo essa vivacidade, acha que é legal chamar esse professor Abelardo para ir na casa dela dar algumas aulas para ela. E o final da história vocês já sabem, eles se envolvem, o amor deles
né? É um amor tumultuado, é uma história verídica. Eu vou deixar para quem quiser, quem gosta de história de gente, né? De gente que luta pelo amor, assista esse filme. E uma curiosidade que tem na França, o túmulo, ele foi enterrado, depois ela do lado dele. Jovens amantes ou quem está com problema no relacionamento ou que quer que dá certo a relação vão no túmulo. As pessoas vão lá nesse túmulo dos dois e acendem velas, fazem oração para que a Belardo e a Heloísa, assim como o amor deles era bem forte, proteja também o amor dessa pessoa aí que vai em busca de ajuda. Assistam, tá? É um filme muito lindo, se vocês tiverem um momentinho de folga. Aí eu trouxe a sinopse dele. Bom, o renascimento, o resgate dos valores greco-romanos, principalmente com relação à posição do homem, o pensamento dele, o humanismo, a observação da natureza, esse resgate dessa parte racional do homem. As ideias religiosas, elas permanecem, mas ao lado de ideais humanistas. Vocês vão ver que a representação na pintura, na escultura de temas religiosos continuam, mas agora a gente vai ver também mitologia. E mesmo quando eu vejo um santo representado, uma Madonna ou Jesus, parecem pessoas reais, pessoas que foram observadas. Esse é o renascimento. E uma coisa que eu falei para vocês na aula passada, que poucos livros a gente vê que quando Constantinopla é invadida, os professores têm uma grande biblioteca em Constantinopla com muitos livros, muitos exemplares, né? E esses livros, eles vão chegar na Itália. Tinham professores até gregos em Constantinopla, eles fogem carregando esses livros e esses livros chegam em Florença. E de onde irradia o Renascimento? Da Itália, a princípio em Florença, depois em Roma, depois em outras cidades e em outros países. Então, essa biblioteca desmanchada com esses professores que vieram fugidos influenciam nessas ideias clássicas, muito nessa época. Muito bem, observação da natureza. Quando eu contei para vocês, Galileu fala, não é a Terra que é o centro do sistema solar, é o Sol. O primeiro planisfério, a primeira noção dos continentes é desenhada por Leonardo da Vinci nesse momento. Vamos ver algumas imagens, então. Olha só, comparando essas duas obras, fica muito claro a diferença entre a arte medieval, os ícones que a gente estudou, e o Renascimento, né? Observe a falta de proporção. Como eu disse, a técnica não colaborava. Fazer um afresco era muito difícil, né? E os pigmentos, né, não proporcionam isso que a tinta óleo aqui à direita faz. Olha, o esfumato, você fazer o claro e o escuro, com essa suavidade, dando essa coisa, essa volumetria no corpo, nas roupas, nos cenários que vocês vão ver daqui a pouquinho. O menino aqui, o bebê, o menino Jesus, parece um homenzinho no colo da mãe, e não um bebê com a proporção correta. Olha as dobrinhas, né, do bebê. A Maria aqui, nessa obra renascentista, Maria é uma jovem mãe, como eram as jovens mães daqueles períodos. As meninas casavam por volta dos 12 anos, já tinham os primeiros filhos. O destino daquelas mulheres, das filhas, ou casavam as mais velhas e as outras entravam para o convento, né? E aí vocês estão vendo a diferença da representação do mesmo tema durante a Idade Média, que é a esquerda de vocês, e a direita aqui, nessa obra que a Setinha está passando, o Renascimento, né? E as observações aqui não foram cenas inventadas, esses artistas observavam modelos, era uma cópia baseada na natureza, né? Bom, as características já falei, a perspectiva, a exaltação do homem, o renascimento comercial, né, com o fim das invasões bárbaras, a gente vai ver o florescimento das cidades, e esses novos comerciantes, esses burgueses, eles queriam, como os nobres, agora eles têm grana, uma casa linda, eles queriam ostentar. Aí o que eles precisam? Eles precisam de tapeçaria, eles precisam de esculturas nos seus jardins e nas suas casas, eles precisam de telas. Então, eles financiavam, eles contratavam esses artistas. Então, os mecenas, os mecenatos, esses burgueses ricos, foram grandes incentivadores da arte, né? Michelangelo, Da Vinci, às vezes chegavam a morar em seus castelos, oferecendo seus serviços. E esses artistas, Rafael, Michelangelo, Da Vinci, Botticelli, ganharam muito dinheiro nessa época e eram celebridades também, né? As grandes navegações, né? O mundo
sendo desbravado. Nessa época, bússola, astrolábio, lunetas. Astrolábio é um instrumento que mede de navegação a distância entre os astros e pode achar a localização, né? Imagine antes desses instrumentos, gente, bússola, luneta, astrolábio. As navegações eram só baseadas nas estrelas, a dificuldade, né? Agora tem alguns instrumentos, algumas engenhocas que facilitam isso aí. E alguns artistas em destaque, hoje a gente vai falar só de Leonardo da Vinci. Nós vamos falar dos outros durante as horas aqui, ainda tem minutos. Hoje eu vou começar a falar de Da Vinci, vou abrir os microfones no final para ouvir-los um pouquinho, e nas outras aulas eu continuo. Esse primeiro momento da gente, eu quero chegar com vocês no século XIX, aí caprichar no século XX e na arte contemporânea, tá? Estou dando uma base, tem muitos alunos que vieram aí de outros estados, de outras cidades. E aí outra coisa que eu queria falar, eu tenho um canal, fiz um canal no YouTube, estou colocando, estou regravando essas aulas, mas eu não sou uma youtuber, não tenho práticas em gravação, estou fazendo uma coisa bem caseira, mas como a gente sempre faz com carinho, com atenção para vocês, então vocês podem rever essas aulas, chama Arte Comunica Serra. Tá? Já coloquei algumas e estou fazendo outras também. Leonardo da Vinci, ó, 1452, 1519, uma figura bonita, né? Ele era um filho bastardo de um nobre, de um notário, e o pai deixou ele lá no campo. O pai vivia em Florença, e depois ele, por volta dos 12 anos, como o avô que criava, falou: esse menino tem muito talento. O pai foi buscá-lo e trouxe para ele trabalhar no ateliê, que era chamado de bodega, de um artista chamado Verrocchio. E Verrocchio ensina para esse jovem que já tinha muito talento, já era muito observador e já fazia seus desenhos. Na primeira obra que Da Vinci ajuda Verrocchio a pintar, era uma cena que tinha dois anjos e uma outra cena acontecendo, o anjo de Da Vinci já sobressai a seu mestre. Depois, Da Vinci vai ter seu próprio ateliê, sua própria bodega, como eram chamados essas escolas que ensinavam, e a gente vai ver a bibliografia dele é muito tumultuada, né? Ele era de todos os lados, ele tinha várias vertentes. Ele, anatomista, filósofo, músico, gostava de cozinhar, engenheiro, arquiteto, projetos que ele tem desenhos aí incríveis para a época dele. Ele achava que o homem voaria um dia, então ele trabalhava muito em desenhos, observando as asas dos pássaros, os ossos, as penas, todas as articulações. E todos esses artistas, como eu disse a vocês, eles não inventavam a figura humana, nem a paisagem. Eram trabalhos, pinturas, desenhos, esculturas baseados na observação. E nesse momento surge, então, os estudos de perspectiva. Olha só, esse ambiente da Santa Ceia, essa obra de Leonardo da Vinci, eu falando sobre essa obra, vocês entendem todo o contexto do Renascimento, mas vou falar sobre outros. O que é perspectiva? Eu uso a matemática, olha só, tem um ponto aqui, deve estar aqui acima da cabeça de Cristo, e todas as linhas que dão profundidade, elas chegam aqui, olha, se eu prolongar com uma régua a quina da parede, essa régua vai dar no ponto de fuga, essa linha vai dar no ponto de fuga. Idem para essa aqui, as linhas do telhado, olha só. Então, é um ponto onde convergem todas as linhas. Olha a quina da mesa aqui, essa quina, olha, no cantinho da direita. Se eu prolongar, ela também em linha reta, vai dar no ponto de fuga, onde está a figura central, que é Jesus. E as outras linhas são paralelas, verticais ou horizontais. Então, isso vai dar essa sensação do 3D. Isso está ligado à matemática, ao estudo da matemática. Estudavam também a proporção áurea, os quadros. Se eu pudesse colocar os quadros, as obras renascentistas, entre aspas, numa balança, eles são equilibrados, né? Um lado corresponde ao outro, tem um equilíbrio entre um lado ou outro. E outra coisa que eu queria que vocês observassem também, olha só, durante a feitura, como Leonardo tinha essa coisa de muitos projetos, ele tinha muitas ideias, durante a feitura, enquanto ele fazia, a obra já começou a descascar. Ele misturou técnica do afresco com técnica de tinta a óleo. E a tinta a óleo não aceita nada, o óleo só aceita a base de óleo. Então já teve um desgaste enquanto a feitura. Ela foi restaurada há um tempo atrás, o trabalho de restauração não pode pintar de novo, né? Tem todo um trabalho relacionado a procedimentos artísticos, químicos, técnicos também, para conservar essa obra. E é isso que a gente vai ver aqui. Olha o que está acontecendo na cena. Jesus acabou de falar, olha, nessa noite, um de vocês me trairá. Ele falou e está lá na dele. E tem um murmurinho, uma reação ao que ele acabou de dizer. Parece que todo mundo fala, quem? Eu? Quem? Quem vai trair? E aqui a gente está vendo, olha, em grupos, eles parecem falar baixos e assustados sobre essa traição.
nós temos um grupo de 3, 2 aqui, mais 2, e o Judas que está aqui, ele se afasta do grupo, né? E tem aqui na mão dele já um saquinho com as moedas que ele, pela informação que ele deu aos romanos, ele vai de noite falar quem é Jesus, e Jesus vai ser preso. Então, é o anúncio de uma traição, né? E aqui as reações humanas, olha o renascimento, né, gente? Muito bonito. Todas as figuras baseadas em uma curiosidade. O último modelo, Leonardo da Vinci queria um rosto para executar, para pintar esse Judas. Ele custou arrumar uma pessoa. Então, um dia, andando na rua, ele encontrou com um carpinteiro. Falou, opa, esse rosto aí serve para ser o rosto de Judas. E chamou esse carpinteiro para ajudar na feitura da obra. E o carpinteiro, enquanto posava para ele, falou assim, olha, eu já posei para outros artistas. Inclusive, quando eu era mais novo, eu posei para um artista e ele estava fazendo Jesus. Então, na mocidade, esse carpinteiro tinha um rosto que se adequou a Jesus. E agora, Leonardo usava seu rosto para fazer o rosto de Judas, né? Mas isso prova a observação. Olha, voltando lá, queria explicar que não é um quadro. Todo mundo acha que a Santa Ceia é um quadro. Não é, é uma pintura mural. Foi feita na parede do refeitório de um convento, Santa Maria de Legrazie, em Milão. E olha só, gente, os religiosos ainda assassinaram a obra, um pedaço dela, fizeram uma porta no painel, fazendo uma passagem do refeitório para uma área que estava lá do outro lado, né? Ainda assassinaram, danificaram essa obra de Leonardo da Vinci. Aqui vocês estão vendo o convento, e não é aqui nesse espaço todo, é no refeitório do convento que está. Lógico que esse refeitório não funciona, e é uma obra visitada, um lugar difícil da gente chegar. Olha só, essa foto está melhor, essa coisa do ponto de fuga, né? Se vocês pegarem uma régua aqui em todas essas linhas do teto, olha, todas convergem no mesmo ponto da janela, da mesa, chamado ponto de fuga, esse 3D ao representar. Tem várias técnicas de perspectiva com ponto de fuga, com 2 pontos de fuga. E outra coisa, eu tenho a sensação que realmente tem um nicho na parede. E não, essa parede está reta. Tem um espaço que é cavado para dentro, né? Aí é uma foto mais antiga, quando tinha essa estrutura aqui de madeira, isso foi tirado. Quer ver? Tem uma outra foto aqui recente, quando o Papa Francisco assume, um dos lugares que ele vai visitar primeiro na Itália é a Santa Ceia. Então, vocês estão vendo o que eu falei sobre o estado de conservação e a proporção. Se você visita a Itália, você tem que comprar bem antes o seu ticket para você entrar. Entram poucas pessoas, eles têm toda uma sistematização para evitar aglomeração aí dentro, né? Para conservação dessa obra. Então é difícil, assim, quando eu estive na Itália, eu demorei muito tempo tentando pela internet comprar, não consegui ver a Santa Ceia aí ao vivo. E outras obras, mas a Santa Ceia em Milão não consegui. Mais um pouquinho dela, né, que tem os detalhes que vocês podem perceber melhor, a imagem está mais com outra iluminação. E sobre esse universo de pesquisa, de desenho de Leonardo, a gente tem seus famosos cadernos. Nesses cadernos, ele faz tudo. São cadernos que ele faz anotação, desenho, vocês podem ver aqui, olha. Ele usava o nanquim e o bico de pena, uma pena de pato com uma ponta bem fininha, às vezes ela colocada até uma pontinha de metal. A princípio, né, o nanquim é preto. Vocês estão vendo que ainda tem alguma coloração preta, mas o tempo vai oxidando. Então, o nanquim vai adquirindo essa tonalidade sépia. E ele escrevia sobre tudo, projetos, observação, reforçando que todos esses artistas renascentistas desenhavam o corpo humano não só do lado de fora, mas eles faziam estudos da anatomia. E escondido da igreja, eles dissecavam cadáveres à noite, desenhando todas essas estruturas, os órgãos, os ossos, tendões, articulações. No caso aqui, olha só, um bebê, né, quase já nas últimas semanas, com um cordão umbilical formadinho, bebê. As meninas morriam muito cedo, principalmente ao dar à luz, né, aos 12 anos, imagine, as parteiras sofriam, as meninas mais ainda. Então, provavelmente, uma mãe que faleceu aí com o bebê no útero. E dentro dessa sequência dele, tem depois útero, ovário, todo o sistema reprodutor, e ele ia escrevendo suas anotações, ainda proibido, que era considerado assim, uma heresia, uma profanação pela igreja, poderia ser condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição, você dissecar um cadáver. Quem vai fazer medicina, eu sempre recomendo um filme que se chama O Físico, é baseado num best-seller, num livro com o mesmo nome. Vocês acham com facilidade. O físico não é o da física, não é o físico médico. É na antiguidade um rapaz que tem essa sede de conhecer o corpo humano por dentro, mas ele não consegue. É muito difícil ele fazer uma autópsia. É uma história
uma trama muito instigante e é o início da história da medicina, né? Vocês vão ver como que ele chega em vias de fato aí de conseguir essa autópsia. Bom, e aqui queria falar sobre isso. Olha, aqui é o desenho, um dos desenhos de Da Vinci nos seus cadernos. E aqui um paraquedista francês, usando os materiais da nossa época, o nylon, materiais leves, né, fibra, consegue fazer, seguindo as medidas de Leonardo, um paraquedas, provando que seus cálculos estavam muito certos. E tem uma exposição, já esteve até no Brasil, que usa todos os seus desenhos, fazendo as maquetes com o material que tinha naquela época, madeira, corda, tecido, couro, e são projetos muito próximos de projetos atuais, como olha esse aqui, uma máquina voadora, lembra demais a nossa asa delta. Os rolamentos que já existiram há muito tempo, Leonardo aprimorou esse rolamento, né? E hoje esses rolamentos são encontrados praticamente tudo. Leonardo aprimorou o desenho e a execução de um rolamento. Olha outros projetos, como a gente pode ver aqui, uma roupa de mergulhador. Então, uma roupa com pesos aqui, olha, para ele ficar no fundo do mar ou do lago, e o ar que chegaria até ele, né? E essa exposição, gente, já esteve aqui em Goiânia, na Escola de Arquitetura da PUC, lá na Praça Universitária, né? Interessantíssima. Ela fica fixa em Florença, mas ela tem uma parte dela itinerante e já esteve no Brasil. E, novamente, as engenhocas voadoras, olha assim, asas deltas, né? Tantos desenhos que ele faz relacionando tanques de guerra, não seria propriamente um tanque aqui, o tanque saía aqui, quer ver? Olha só, os tanques de guerra estariam aqui, uma espécie de carro com várias armas em 360 graus, numa época que as guerras eram lutas de homem contra homem, né? Corpo contra corpo, alguém protegido aí atirando por todos os lados, imagine o estrago que isso faria. E aqui seria também um dispositivo que simultaneamente teria mais ou menos 33 canos e eles atirariam nessa fileira de armas simultaneamente. Então, esses projetos, a grande parte ele não chegou a executar, mas eles estavam muito próximos de darem certo. Olha esse desenho, né? É o princípio do nosso helicóptero. Aqui, as cidades naquela época, gente, eu esqueci de falar que o período gótico foi aquele período da peste negra, porque as cidades não tinham sistema de saneamento, era uma sujeira, todas essas cidades tinham um mau cheiro, né? O lixo, as fezes pela rua, os rios com muito mau cheiro. E aqui a gente está vendo que Leonardo tem um projeto de saneamento muito próximo, como a gente tem hoje, da água limpa chegando na nossa torneira e os esgotos sendo levados. Bom, olha só, meu tempo está chegando aqui ao fim, deixa eu ver quantos minutinhos eu tenho aqui. Poucos minutos. Eu vou interromper, mas a gente vai continuar, tá? Eu estou regravando, fazendo uma síntese disso tudo aqui. A gente vai se encontrar pelo YouTube e eu vou abrir os microfones aqui para quem quiser fazer uma pergunta, quero escutar vocês. Está terminando, mas dá tempo da gente conversar um pouquinho, tá? Vou organizar aqui o som. Muito bem. Então, abertos os microfones. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Estão abertos os microfones. Querem falar? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tem alguém que quer se manifestar? Laura? Estamos bem, só com saudade da aula presencial. Nem me fala, que saudade, nem me fala. Eu tenho menos de um minuto. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Obrigada pela aula, professora, foi incrível. Acho que eu quero mesmo escutar vocês, ver vocês. Gente, isso você não sabe bem que isso me faz, sabia? Não são momentos fáceis, né? Mas saber que vocês estão aí, que eu estou ajudando pelo menos um pouquinho, isso me dá força. Isso me faz